Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou te trazer vídeos que registraram livramentos de Deus. Sabe aquele momento em que você vê um vídeo e fala, essa pessoa teve a proteção divina, porque senão era para ela ter partido dessa para uma outra melhor. Casos onde uma pessoa sai de um lugar, vai para outro e de repente aonde ela estava desaba tudo. Carro capotando e a pessoa saindo ilesa. São casos que eu tenho certeza que você vai olhar e vai ver a mão de Deus protegendo essas pessoas. E se você já gosta desse tipo de vídeo, metralha o dedo no like, deixa a tua curtida, porque aí o algoritmo vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai te sugerir mais vídeos assim. E também aperta o botão de se inscrever aqui no canal, para você não perder os próximos vídeos. E deixa os teus comentários sobre cada vídeo que você assistir, se você acha que realmente foi um livramento de Deus. Bora pro vídeo! Olha a ideia desse homem, gente. Ele sobe em cima do carrinho de compras para descer a ladeira. O carrinho pega uma alta velocidade e vai em direção ao quebra-mola. Ele ainda vai pular pelo quebra-mola, gente. E talvez você se pergunte, ué, por que isso foi um livramento de Deus? Gente, as chances disso aqui, ó, dar errado são muitas. Não tem como dizer que não foi um livramento de Deus, gente. Era para esse cara ter se esborrachado no chão, ainda mais quando passou pelo quebra-molas. Olha isso. E aqui, olha o que vai acontecer com esses homens. A árvore despenca e cai exatamente próximo a ele. A sorte dele é que a árvore, ela tem um galho para o lado e um galho para o outro lado. Repare, ela se divide e não cai em cima do homem. Na verdade, eram dois homens, repare bem. Um consegue ali sair da rota e o outro escapa porque os galhos da árvore se dividem. Inacreditável, gente. Repare novamente. Não tem como dizer que isso não foi um livramento de Deus. E agora esse homem na beira desse rio e de repente, olha o que acontece. Uma mini avalanche cai aonde ele estava, gente. Tudo desabou e ele conseguiu sobreviver. Essas rochas pesadíssimas, se uma de pequeno tamanho já bate na cabeça dele, já era o suficiente. Pela altura dessa avalanche, gente. Repare de novo, nenhuma bateu na cabeça dele, gente. Olha isso. E ele conseguiu se salvar. Repara, inacreditável, gente. Como se anjos de Deus estivessem guardando ele. Mais um livramento. E agora, repara ali, ó, na criança. Do nada ela vai para o meio da rua. E olha o que vai acontecer. Ela sai correndo e passa um caminhão e a mãe puxa. Se a mãe não puxa, gente, por um triz. Repare. A criança vai e a mãe sai correndo para pegar. O caminhão passa e ela consegue puxar a tempo. Meu Deus! E se a mãe não tivesse visto? E se a mãe estivesse se distraído? Na verdade, ela já estava distraída, né? Para deixar isso acontecer. Mas se ela tivesse nem visto a criança indo para o meio da rua? Se a criança tivesse ido mais rápido? São coisas que só Deus explica. Porque esse foi mais um livramento de Deus. E agora esse acidente de carro. O carro capota. A motorista voa para fora do carro. Tudo para ser um acidente fatal. Só que de repente ela se levanta ilesa. Repare de novo. O carro capota. Ele destrói. E a mulher voa. Apenas com ferimentos leves, gente. Como não dizer que isso não foi um livramento de Deus, gente? Era para ela ter desencarnado, mas não era o momento dela. Quando não é o seu momento, não importa.
pode ser o que for, você não vai. Repare de novo. Não era o momento dela. Foi guardada por Deus. E agora essa família nesse restaurante, eles estavam ali na área externa e resolvem entrar. Do nada, vem uma ideia, vamos entrar. Por que será? Talvez tivesse chegado a vez deles, que estavam esperando ali na recepção e lá para dentro, e foi chamado a vez. Não sabemos. Só que de repente, no momento em que eles se levantam para entrar, olha o que vai acontecer. Eles entram, pouco tempo depois, tudo desaba. Questão de segundos, frações de segundos. E se eles não tivessem entrado? Se o motivo pelo qual eles entraram não acontecesse? Repare novamente, eles entram, a criança vai na frente. Todos eles, para um almoço de família. E de repente, algo acontece. Tudo desaba. Mais um livramento de Deus. E aqui a criança brincando ali, parece que é um restaurante, algum estabelecimento comercial. A criança brincando ali, a mãe próxima à criança e de repente, olha o que acontece. Um carro desgovernado entra e a mãe consegue puxar a criança por uma fração de segundos. Ela consegue ver que o carro entrou na loja, pega a criança e sai. Repare de novo. Ela consegue a tempo e o carro entra e bate. O carro que iria atropelar a criança. Mais um livramento de Deus. E agora, repare nesse homem. Ele esqueceu a carteira, ele esqueceu alguma coisa. E de repente tudo desaba em cima do carro. Não sabemos o que ele esqueceu. Não sabemos o que ele foi buscar. Mas a verdade é que ele de repente se lembrou de ir buscar alguma coisa. Ele foi em algum lugar, esqueceu e voltou para pegar. Nessa que ele vai correndo pegar, a árvore desaba em cima do carro. E se ele não tivesse se lembrado, o que fez com que ele se lembrasse? Uma questão de segundos. Aconteceu o livramento de Deus. E agora repare naquele caminhão. Ele tomba quase para um lado e tomba quase para o outro. Repare de novo. Por muito pouco. Ele vai para um lado e vai para o outro. E aí é o que nos faz pensar. O que faz com que uns caminhões virem e outros não virem é a mão de Deus. Porque esse caminhão poderia ter virado ali e ter acontecido um acidente. Ele tombou para os dois lados. Mas um livramento de Deus aconteceu. E agora repare nesse casal, na cobertura desse prédio. E de repente tudo começa a tremer. Um terremoto está acontecendo. A água da piscina começa a se mexer. Eles ficam desesperados. Se eles estivessem na borda, poderiam ter caído lá de cima. Imagina você tá dentro de uma piscina na cobertura de um prédio. Tava até quase dormindo ali. E de repente um terremoto começa a acontecer. Se eles estivessem na borda, não estivessem ali do outro lado, a água poderia ter jogado eles de cima daquele prédio. Mas eles conseguem escapar a tempo. Mais um livramento de Deus. E agora repare, a criança foi buscar o cachorro dela que estava no acampamento. Porque um furacão estava se aproximando. E o pai foi buscar a criança. Eles conseguem sair a tempo. Pouco tempo depois, tudo é arrastado pela força dos ventos. Uma questão de segundos, minutos, tudo é levado. Repare novamente. Por questão de segundos, mais um livramento de Deus. E agora repare nesse rapaz. Ele estava orando, quando de repente uma onça aparece aonde ele estava orando. Ele se apavora, ele se assusta, mas ele consegue se conter. Ele não grita, ele somente olha. Ele estava em um momento de oração nesse monte. Uma onça aparece. Ele olha para a onça. Ele está apavorado, mas ele consegue se controlar.
qualquer movimento de desespero dele. Poderia fazer com que a onça o atacasse. Ele começa a orar e a pedir que Jesus afaste a onça. E ela vai embora. Esse aí teve um livramento de Deus.